Fala pessoal, boa noite aí, ou melhor, bom dia, certo? Que eu tô gravando à noite, tá? Mas é bom dia, né? Para quem vai ver o vídeo aí. Pessoal, vamos lá, vamos seguir aí com mais um vídeo, né? Falando um pouquinho da vinda da família real para o Brasil em 1808. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, um vídeo muito bacana, né? Porque comenta aí um período bastante interessante aí da história do Brasil, tá? Então, pessoal, o que a gente vem falando até agora, né? A gente vem falando de mudanças, né, que aconteceram aí no Brasil e em Portugal ao longo do século XVIII, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, né? Da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, ambas aconteceram aí no finalzinho do século XVIII e já mostravam um pouquinho a cara do Brasil, né? Lá com aquele período anterior, né, que precedido lá pelo Marquês, governado pelo Dom José I, pelo Marquês de Pombal, tá? Então a gente vem falando dessas transformações aí que estavam acontecendo no Brasil, tá, pessoal? Então, é, pós a Inconfidência, essas duas sedições, né, que acontece aí no final do século XIX, ou melhor, do século XVIII, né, pessoal? O que está acontecendo lá na Europa, né, pessoal? A gente não pode esquecer, né, vamos falar um pouquinho desse cenário, desse contexto europeu, né? A gente não pode esquecer, né, pessoal, o seguinte, que esse contexto aí do final do século XVIII, né, é um contexto bastante interessante, né, que já vem se desenhando, já veio se desenhando a partir da segunda metade do século XVIII, que é aí um embate, né, de potências lá na Europa, né? Então a gente não pode esquecer que a Inglaterra e a França, certo? Elas disputavam, de certa forma, um espaço, né, no continente europeu, né? A Inglaterra porque estava passando aí por um processo que a gente conhece aí como a Revolução Industrial, certo? A Inglaterra era a fábrica do mundo, né, mandava produtos aí manufaturados para a Europa inteira, né, industrializados para a Europa inteira. A Europa era a grande região ali para onde iam esses produtos ingleses, né? E aí, no final da Revolução Francesa, a gente não pode esquecer que quem chega ao poder, né, durante o processo, né, no final do processo, é o Napoleão Bonaparte, certo? Que governa em prol da burguesia, né, da alta burguesia. Ele vai espalhar, né, vai ampliar os domínios franceses ali por toda a Europa, né? Várias regiões a França vai submeter no continente europeu e é como se a França tivesse uma espécie de império, assim, né? Controlando uma espécie de império, né? Avançando cada vez mais com as suas leis, os seus códigos civis, né? O seu código de leis, ampliando aí a influência, né? Em relação à Europa, certo? A França, que comparada à Inglaterra, né? Não conseguia suprir toda a demanda por produtos, né? Que a Inglaterra. Então a Inglaterra era muito mais desenvolvida industrialmente que a França, certo? A França ela não conseguia, né, dar conta do recado, tá? Mas estava avançando aí por toda a Europa, tá, pessoal? Então é muito importante, né? Então o que vai acontecer? Aí a gente adentra o século XIX com esse embate, né? De um lado, a grande potência industrial, né, e por outro lado, a grande potência que havia se tornado a França após a Revolução Francesa, aí, tá? Com o general Napoleão Bonaparte, né, que estava ganhando espaço. Tá? E esses conflitos, pessoal, eles vão começar a se fazer em campo aberto, certo? Em campo aberto aí. Tá? A famosa Batalha de Trafalgar, né, 1805, certo? Onde a França tenta invadir a Inglaterra, só que, né, a Inglaterra ela consegue, a Inglaterra que era um estado, né, que havia conseguido numerosas vitórias, né, ali naquela região do Canal da Mancha, né? Então a Inglaterra ela consegue proteger o seu território da França, né, das investidas francesas, certo? Só que o detalhe é o seguinte, né, quem controlava o continente era justamente a França, né? A Inglaterra ela não conseguia ali, a Inglaterra era muito boa nos mares, tá? Só que a França ela controlava ali bastante o continente, tá? Então, né, para fazer se impor a sua vontade ali na região da Europa, certo? A França, em 1806, ela lança a mão do famoso bloqueio continental, certo, pessoal? Que era ali foi um documento estabelecido pelos franceses, né, pelo Napoleão, o qual proibia as nações que estavam, né, a maior parte aí das nações que estavam sob o controle da França, né,
de fazerem algum tipo de comércio, né, de relação comercial com a Inglaterra, certo? Então isso obviamente deixou os ingleses furiosos, né, com esse processo, certo? Alguns países não levaram esse acordo a sério, né? Como por exemplo a Rússia, como por exemplo a Portugal, certo? Acabando, né, por deixar os franceses bastante nervosos, né, com essa desobediência, tá? Então, a Dinamarca já tinha desobedecido, mas a França foi bastante enérgica, né, e bombardeou o porto lá de Copenhague, né, na Dinamarca, certo, pessoal? Então, foi isso que aconteceu. Quem descumprisse as regras, né, do bloqueio continental, com certeza ia ser rechaçado, com certeza ia ter represálias aí por parte da França, tá? Então, foi nesse sentido que se estabelecia. O clima era tenso na Europa, né, um clima ali de guerra bastante belicoso entre essas duas potências, né? E aí, a gente não pode esquecer da condição de Portugal, né? Então, Portugal, nesse contexto, era um país, né, era um império, um país decadente, né? Um império decadente, um império que não tinha, né, a mesma força de outrora, aquela força que tinha o Império Português no século XV, no século XVI, de conquistar territórios, né, de impor sua vontade. Portugal, no século XIX, né, no final do século XVIII, início do século XIX, era um império aí, para muitos, aí, bastante enfraquecido, certo? E aí Portugal, a gente não pode esquecer que Portugal, né, desde aí daquelas questões envolvendo a Holanda, né, a ocupação holandesa, tinham aí laços, né, de amizade e acordos com a Inglaterra, certo? A Inglaterra financiava várias coisas em Portugal, né, existiam tratados de comércio, ou seja, Portugal tinha uma relação histórica, né, pessoal, com a Inglaterra, certo? E, obviamente, Portugal fica ali no continente europeu, né, na Península Ibérica, tá? E por mais que o Napoleão então decretasse aí esse famoso bloqueio continental, os portugueses então se viram fazendo uma espécie aí de jogo duplo, né? No papel estava assim proibido, só que por trás dos panos acontecia aí um comércio, né, com a Inglaterra que os portugueses faziam, tá? Então era um jogo duplo, ora, né, então ora para agradar os franceses, ora para agradar os ingleses, tá? Por quê? Porque Portugal era uma, como eu falei para vocês, uma potência enfraquecida, né? Não tinha grandes poderes como havia tido no passado. E Portugal, então, fazia esse jogo duplo, né? Falam que o Dom João VI era um rei dissimulado e, né, um rei que sabia exatamente a condição ali de Portugal, e essa dissimulação acabou mantendo aí né, mantendo a salvo ali, né, as condições de Portugal, mas salvo o reino, certo, português ali, tá? Então, o reino e a próprio estado de Portugal por um tempo, tá? Só que, obviamente, Napoleão, né, e os seus diplomatas, as pessoas do estado, né, que faziam parte ali do círculo, né, de influência do Napoleão, não eram bobos, né? Sabiam exatamente o que o rei de Portugal, que na verdade era regente, né, o Dom João era regente desde que a mãe dele, né, tinha sido declarada louca, né, a Dona Maria, em 1792. Então, desde 1792, o Dom João já vinha na regência de Portugal, certo? E aí, como eu falei para vocês, os líderes, né, portugueses, os líderes franceses não eram bobos, certo? E aí parte, né, do Napoleão Bonaparte um acordo, né, o famoso acordo, o acordo estabelecido com o Tratado de Fontainebleau com a Espanha, certo? Fazendo um acordo lá com o rei espanhol, que permitisse que os franceses adentrassem o território espanhol para ocupar, para invadir Portugal, certo? Quando chegassem em Portugal e os franceses tomassem Portugal, esse território português seria dividido aí entre franceses e espanhóis, certo? Os espanhóis então aceitaram, né, o acordo de Fontainebleau, só que quando as tropas do Napoleão, as tropas francesas, né, estavam em território espanhol, certo? Deram uma espécie de golpe, destituíram o rei espanhol e o Napoleão colocou o Dom José, que era do José Bonaparte, né? José Bonaparte, que era o irmão dele como comandante ali do Estado espanhol, certo? A gente vai ver que houve uma resistência com relação a tudo isso, tá? Depois a gente pode fazer até um vídeo com relação a isso, certo? E aí, então, as tropas francesas seguiam em direção a Lisboa, tá? Obviamente, o rei, né, o Dom João e as pessoas ligadas a ele perceberam essa movimentação
do exército francês, certo? E já bolaram, né, um plano, na verdade, colocaram em prática um plano que não foi estabelecido exatamente naquele momento, certo, pessoal? Esse plano já vinha de tempos aí, né, de caso acontecesse alguma coisa, né, algum impropério, alguma coisa, para onde a coroa deveria né, mudar a sua sede. E aí a mudança da sede ficou estabelecida que seria, né, a mudança seria para o Brasil, tá? Então, foi isso que aconteceu, né, no dia aí 25, entre os dias 25 e 27 de novembro, né? A coroa portuguesa, então, se mobiliza, certo? Algo em torno aí de 15 mil pessoas se mobilizando, tá? Ali arrumando as malas, arrumando as coisas, arrumando os navios, né, as caravelas, para fazer essa viagem, então, para a América, né, aqui para o Brasil, certo? Então, foi algo assim bastante inusitado, né? Nunca havia acontecido isso na história humana, né? Uma, uma coroa, né? Mudar sua sede, certo? Por conta de pressões externas, tá? Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, em 27, né? A coroa portuguesa, a corte portuguesa, né? Embarca, então, para o Brasil, em direção ao Brasil, né? Uma viagem que levaria aí mais ou menos 54 dias, certo? Uma viagem aí que foi escoltada, né, pelos ingleses, né, pelos navios ingleses, certo? Uma viagem que aconteceu meio às pressas, né, por conta do perigo da invasão francesa a qualquer momento, certo? Muitos historiadores, né, trataram essa viagem, né, como uma fuga, né, certo? Para outros, né, não foi exatamente uma fuga, mas foi uma atitude, né, do Dom João, uma atitude racional, uma atitude que dessa forma ele conseguiria preservar com certeza o reino, né, e as colônias, certo? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Essa segunda versão aí hoje é um pouco mais aceita, né? Dessa noção de que a transferência, né, não se fala em fuga, né, mas sim em transferência da corte, né, para o Brasil, e dessa forma ele teria conseguido então manter aí as suas colônias, né, e se manter no reino. Se o Napoleão tivesse invadido Portugal e o rei ainda estivesse lá, com certeza o rei ia ser deposto, ia perder o trono, né? Enfim, ia ser um processo mais vexaminoso do que de fato aconteceu, tá, pessoal? Então é isso, né? Dizem aí que a viagem, como eu falei, né? Apesar dessa racionalidade, ela foi um pouco às pressas, né? Tanto que o rei, né? O rei e os príncipes, né, o Dom Pedro e o Dom Miguel vieram na mesma embarcação, um perigo isso, né, porque caso a embarcação naufragasse, os três morreriam, né, não deixando o trono descendente nenhum para Portugal, né, para o trono português, certo? Então foi exatamente isso que aconteceu. As mulheres teriam pego piolho, né, nessa viagem, né, uma crise, né, uma disseminação de piolhos aconteceu, então as mulheres tiveram que raspar as cabeças, né, ficaram carecas, certo? E colocaram uma espécie de túnica, né? Então, uma parte da historiografia conta que ao chegarem no Brasil, essas mulheres com túnicas teriam lançado a moda entre as brasileiras, certo? A moda do piolho, né? Por conta da túnica, as mulheres começaram a usar túnica também, tá? Bom, então foi essa viagem, né, pessoal? Essa viagem que demorou aí 54 dias, né? Uma viagem, então, aqui para o Brasil, certo? A transferência, tá? Em 28 de janeiro de 1808, então a corte chega aqui no Brasil, certo? Chega em Salvador, né? Uma parte foi para Salvador, uma parte, né, foi para o Rio de Janeiro, tá? E logo nesse momento inicial, né, pessoal, já em janeiro, né, o rei, o Dom João, ele teria assinado aí um documento, a famosa Abertura dos Portos às Nações Amigas, né? Então, seria um documento que daria, né, às nações amigas, no caso aí às nações amigas à Inglaterra, a possibilidade aí de trânsito, né, comercial, trânsito aqui no Brasil, né, frequentar o porto, né, os navios passarem a frequentar os portos, né, os navios da Inglaterra passaram então a frequentar os portos, e obviamente, né, a gente vai ver aqui um pouquinho mais lá na frente, 1810, certo, vão ser estabelecidos tratados comerciais, tá, eu vou chegar lá, certo, beneficiando propriamente aí a Inglaterra, certo, pessoal? Então, o Dom João ele fica um tempo lá em Salvador, se eu não me engano, 3 meses, né? Janeiro, março, abril ele vem, 2 meses, né? Ele vem para o Rio de Janeiro, né? Que seria ali a sede
da coroa, certo? Seria a cidade do Rio de Janeiro, certo? E logo quando ele chega no Rio de Janeiro, mais medidas ele vai implantar, uma série delas aí, medidas inclusive de caráter ilustrado, né? De caráter aí racionalistas e ilustrados, tá? Então, por exemplo, ele vai revogar os decretos que proibiam, né, a instalação de manufaturas na colônia, isso é muito importante, né? Ele vai isentar de tributos, né, a importação de matéria-prima, essa mesma indústria, né, que ele vai fomentar, né, que ele vai subsidiar, certo? Indústria como, por exemplo, a indústria da lã, da seda, do ferro, ele vai subsidiar o Dom João. Vocês estão percebendo, medidas de caráter aí ilustrado, né, medidas racionalistas, certo? Diferente daquelas medidas antigas, né, que tomou a mãe dele, a Dona Maria I, medidas retrógradas, né, que quando lá o Marquês de Pombal saiu, a mãe assume o trono e acaba adotando medidas retrógradas, né, medidas que se ligaram àquela antiga aristocracia, o Dom João, a antiga aristocracia, né, ao clero refratário, certo? Então, o Dom João, a gente está vendo, ele vai revogar as próprias medidas da mãe dele aqui no Brasil, certo? Medidas importantíssimas, né, nesse sentido de serem medidas progressistas para a época, tá? Ele encorajou, né, a introdução aqui no Brasil de máquinas, inclusive, né, as máquinas que muitas delas passaram a ser importadas da Inglaterra, certo? E nesse sentido, né, pessoal, o que aconteceu, né? A Inglaterra, a gente sabe, né, ela foi aí a principal beneficiária desse processo, né? Então, como eu falei para vocês, em 1810 foram estabelecidos ali uma série de acordos de tratados de comércio, né? E quem acabou se beneficiando foi justamente a Inglaterra, que teve, né, aqui na colônia um espaço aberto, né, para colocar aí, né, os seus produtos, né, os produtos aí que estavam abarrotando o mundo inteiro, tá? Desde roupas, né, agasalhos até patins de gelo começaram a chegar aqui no Brasil, certo? Então imagina isso, né, um país, né, um país de clima temperado como a Inglaterra começar a mandar para cá para o Brasil roupas, né, roupas de inverno, né, e muitas pessoas da elite portuguesa, da elite brasileira aqui nesse contexto, né, passaram a usar. Isso é o mais incrível, certo? Então, que aconteceu, né? Essas medidas, pessoal, de abertura dos portos, né, esses acordos, esses tratados de comércio e amizade com a Inglaterra, né, favoreceram também os proprietários rurais, certo? Não só a Inglaterra, né, mas os proprietários rurais aqui do Brasil, no sentido de que aquela questão, né, aquele rigor, aquele monopólio de comércio somente com Portugal foi revogado, certo? Então, os senhores de engenho podiam comercializar o açúcar com outros países, com os Estados Unidos, com outros países da Europa, por exemplo, que não propriamente somente com Portugal, tá? Essa medida de comércio, né, desagradou os comerciantes aqui do Brasil, obviamente, né, porque produtos ingleses começaram a chegar, produtos de muito melhor qualidade do que aqueles, né, produtos que eles produziam aqui no Brasil. Isso desagradou, certo? Produtos barateados, inclusive, por conta de uma série de taxas, né, em benefício da Inglaterra. A gente sabe que quando a Inglaterra chega, os produtos ingleses, né, as taxas cobradas com relação aos produtos ingleses eram de 15%, enquanto para os produtos portugueses, né, que vinham dos comerciantes de Portugal, aqui para o Brasil eram de 16% e para outras nações 24%. Ou seja, os produtos ingleses tinham mais vantagem, inclusive, que os produtos, né, que eram exportados para cá, que eram importados, né, da burguesia portuguesa. Isso desagradou não só a burguesia de Portugal, mas os comerciantes aqui também do Brasil, certo? Então foi algo extremamente ruim, tá? Nesse sentido. Como eu falei para vocês, né, pessoal, a corte, quando ela vem, ela vai primeiro para Salvador e depois aí de 2 meses, né, ela se instala no Rio de Janeiro, tá? Então o Rio de Janeiro, então, passou a ser a sede da monarquia, a sede da coroa portuguesa, né? Houve uma transformação no Rio de Janeiro, aumentou a demografia, aumentou a população do Rio de Janeiro de 50 mil, né? Foi para 100 mil pessoas, dobrou a população, certo? As ideias passaram a circular por conta da imprensa, os teatros, né? Começaram a surgir teatros, bibliotecas, né? A famosa Biblioteca Nacional, né? Que veio que foi, né? Que era uma biblioteca do rei de Portugal, com algumas peças importantes que veio para cá junto com a corte. Ela se instala e vai ser avolumada aqui no Brasil, né, e vai se tornar a famosa Biblioteca Nacional que existe até hoje, certo? Então,
Academias literárias começam a surgir no Rio de Janeiro, literárias e científicas, tá? O Dom João ele vai trazer em 1816 a famosa Missão Artística Francesa, né, com naturalistas, né, o Saint-Hilaire, pintores, né, o Tonet e o Debré, certo, que vão retratar, né, bastante ali a natureza brasileira, certo, as frutas, a população, certo? Ou seja, é uma revolução cultural que vai acontecer, né? Era necessário transformar o Rio de Janeiro numa espécie de cartão postal do Império, né? Transformar o Rio de Janeiro, tá? Dizem aí que quando o rei veio para o Rio de Janeiro, né, e a comitiva e a corte, né, colocaram, iam carimbando, né, na porta das casas o PR, né? As pessoas apelidaram de Ponha-se na Rua, mas na verdade era príncipe regente, né? Era um confisco das casas para que aquelas pessoas da burocracia portuguesa pudessem se instalar, né, nesses edifícios aí, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, a imprensa se instalou, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, que era um jornal monarquista, né, divulgava as ideias, né, ali o dia a dia da corte e tal, começou a se instalar no Rio de Janeiro, dentre outros jornais de oposição, né, muitos eram editados em Londres, certo, de oposição à monarquia, tá, jornais liberais, certo, pessoal? Então, o Rio de Janeiro, com certeza, ele se transformou, tá, se transformou nesse sentido, certo? Bom, com relação à presença da coroa portuguesa aos assuntos externos, a coroa portuguesa aqui no Brasil, ela, por conta daquele problema, né, da França ter invadido Portugal, né, a coroa portuguesa faz uma espécie de retaliação aqui na América, invadindo a Guiana Francesa, certo? E mandando uma expedição para a Guiana Francesa, que era território francês, né, aqui na América, certo? E também, pessoal, passa a intervir ali naquela região do Rio da Prata, né, uma região ali historicamente disputada, né, entre Portugal e Espanha. Com a coroa aqui no Brasil, os portugueses passam, né, a dar mais atenção para aquela região do Rio da Prata, né? Questão essa que só vai ser resolvida lá em 1828 com a formação do Uruguai, né? Então vai deixar de ser Cisplatina, vai virar Uruguai, tá bom? Pessoal, para terminar, vamos falar um pouquinho dos assuntos internos, né? Nesse contexto, aconteceu aí em março de 1817, né? E teve fim em maio de 1817, né? 2 mesezinhos aí, março, abril, maio, 2 meses aí, né? A famosa Revolução Pernambucana, tá? Então, por que aconteceu essa revolução, tá? Por conta do descontentamento, né, de setores ali do Nordeste, principalmente de Pernambuco, com relação às medidas que o Dom João estava tomando aqui no Brasil, certo? Por exemplo, o excesso de centralização, aumentando os impostos, né, ali da região e distribuindo esses impostos de maneira desigual, certo? Então, muitos comerciantes portugueses naquela região do Recife, né, a gente sabe lá, a famosa Guerra dos Mascates, eles que tinham privilégios, né, eles passaram, né, a ser contestados por uma classe de proprietários, né, ali rurais, certo? Então o sentimento a gente percebe que foi uma revolta aí com um amplo sentimento anti-lusitano também, tá? Tô falando da Revolução Pernambucana de 1817. Certo, pessoal? Então os objetivos da Revolução, quais eram? Era acabar com o excesso de centralização do Dom João aqui no Brasil, porque a centralização ela passa então a ser feita ali no Rio de Janeiro, certo? Era basicamente isso, né? Os revolucionários eles tomam o Recife, certo? Implantam uma lei orgânica, tá? Eles queriam implantar uma lei orgânica, certo? Eles estabeleceram então nessa lei orgânica direitos, né? Como a igualdade desses direitos, né? Para aquela classe, né? De igualdade, pareando aí os portugueses, né? E as pessoas que eram propriamente brasileiras, né, os brasileiros, os nativos, né, comparando aí, tendo igualdade de direitos, então não podia fazer discriminação de porque é português, porque é nativo, não, todos são iguais perante a lei, né, com essa tomada do Recife aí por 2 meses, certo? Manteve-se, né, se impulsionou a tolerância religiosa, certo? Bastante importante, tá? Mais assim, eles não queriam o final da escravidão, não, tá, pessoal? O fim da escravidão não foi tocada, não, tá? Então, esse movimento, a Revolução Pernambucana, né, pessoal? Ele foi um movimento da elite portuguesa, tá? Ou melhor, da elite nativa ali de Pernambuco, tá? Proprietária, ruralista, né? Donas de terras, produtoras de açúcar, contra essa centralização política e com base aí nos privilégios que os comerciantes do Recife tinham, né? E tinham. Então, eles eram contra tudo isso, tá? Mas foi um movimento aí da elite, basicamente aí, tá? Da elite, tudo bem?
A revolta, né, ela avançou pelo sertão, né, pela parte interior, para a parte interior de Pernambuco, certo? Mas aí logo em seguida veio o ataque, né, né, o governo português, né, a coroa mandou tropas lá para a região, certo? As forças portuguesas que ocuparam Recife em maio de 1817, tá bom, pessoal? Os líderes aí eles foram presos, né, e muitos deles executados. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Esse é o período aí, falei um pouquinho para vocês do período do Dom João VI aqui no Brasil, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se vocês gostaram, por favor, aí dê um joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? Pra gente se ver, pro canal se fortalecer, a gente se vê numa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, até mais. Tchau, pessoal, valeu!